Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, a gente continua aqui a nossa série de aulas. Hoje a gente vai falar de sistema de bloqueio e também impedimentos. Então você, aluno da Azevedo, que vem acompanhando a gente aqui no nosso site da Azevedo Educacional, a gente está abrindo mais uma série de aulas para você. Sempre aqui com o Batman, porque o Batman ele é o único super-herói que ele não tem superpoderes. Ele tem aqui o seu cinto do Batman e ele traz dentro desse cinto várias informações, vários equipamentos. Então é isso que o aluno da Azevedo ele precisa ter dentro da cachola, sempre ter maior número de conhecimentos possíveis. Então hoje a gente vai falar a respeito do sistema de bloqueio e impedimentos. Depois não esquece de enviar para mim a sua dúvida aí no nosso WhatsApp. Vamos continuar aqui a aula, pessoal. Sistema de bloqueio, deixa eu só passar rapidamente para você essa leitura aqui. O nosso trabalho hoje, o nosso objetivo dessa aula hoje, sistema de bloqueio e também impedimentos para manutenção, reparo, testes, modificações e ajustes. Então, você que vai prestar serviço, você da área de manutenção, você da área que vai fazer manutenção, reparos, testes, ajustes e também modificações, você precisa assistir essa aula e entender as questões de bloqueios e impedimentos. Vamos dar mais uma leitura aqui. Por quê? Por que você precisa entender isso? Porque a gente tem questões de energia e não é somente energia elétrica, é isto mesmo. Você, aluno da Azevedo, você tem que parar de pensar que só existe energia elétrica e energia elétrica é que você precisa fazer o bloqueio. Não, não é só energia elétrica. Energia elétrica é uma delas. Então a gente tem elétrica, hidráulica, pneumática, térmica e também radioativa. Então você vai começar a prestar o serviço. Você precisa entender primeiramente o tipo de energia que você vai ter ali o contato. É a primeira coisa que você precisa saber. O tipo de energia que você vai ter o contato. Depois, sabendo disso, aí você vai começar a fazer a questão de bloqueio e impedimento. Mas antes a gente tem várias tarefas, vários procedimentos que você deve fazer antes de começar a ir a campo, antes de colocar a mão na massa. Então vamos continuar aqui. Primeira coisa, né, pessoal, é fazer as ações de planejamentos, porque toda parada, toda manutenção, toda a questão ali de reforma, manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, tudo isso deve ser planejado previamente, porque você vai ter que parar um setor da empresa ou você vai ter que parar uma máquina e isso daí deve ser comunicado previamente. Essa é uma atenção que você deve ter. Então você deve comunicar previamente, deve agendar a hora que vai fazer a intervenção naquele equipamento, naquela máquina. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque é uma linha de produção e precisa produzir. O que a gente vai fazer aqui é uma intervenção técnica para fazer uma manutenção. Então, prestou atenção no que a gente está falando para você? A gente está falando aqui de bloqueio de todas as formas de energia, mas antes a gente precisa ter o costume de fazer a questão do planejamento com antecedência e a comunicação dos responsáveis do setor, que a gente vai fazer a intervenção naquela máquina e vai fazer o bloqueio. Continuando aqui, outra questão que você precisa entender. A descrição da empresa, a empresa que você vai trabalhar. Como a maioria das pessoas que assiste às nossas aulas aqui no Azevedo Educacional é prestador de serviço, mas você pode ser, lógico, você é um eletricista direto da empresa, você é um mecânico direto da empresa, mas vamos pegar aqui, regra geral, as pessoas que vão prestar serviço. Então a primeira coisa que você deve fazer é entender o que a empresa, onde você vai prestar serviço, o que ela faz. Então você tem que ter uma descrição geral da empresa que você vai prestar serviço. É muito importante isso, pessoal. Você deve ter esse conhecimento prévio aonde você vai prestar o serviço. Então isso é muito fundamental, é muito importante. E outra coisa também que ainda nos dias de hoje a gente fica muito preocupado, porque pessoal da manutenção, pessoal da elétrica, nós, prestador de serviço, você, eletricista, você precisa sair, depois a gente vai falar de dois tipos de ordem de serviço. A ordem de serviço lá do campo, que é a questão
de impedimento, de bloqueio, de equipamentos de proteção, início da tarefa, APR. Essa é uma ordem de serviço, mas essa daqui inicial, essa é inicial. Pessoal, a gente tem que dar essa aula bem, para você colocar em prática as coisas para a sua empresa melhorar. Você tem que representar bem a sua empresa e você tem que ir lá no seu cliente e a sua missão é o cliente feliz. É isso mesmo, a sua missão é o cliente feliz. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. A gente está dando essa aula aqui de bloqueio e impedimentos, de energia, mas você tem que ter sempre na sua cabeça que você vai prestar um serviço e o seu cliente tem que sair feliz. Então você tem que ter esse costume. Descrição da empresa, a empresa onde você vai trabalhar, onde você vai prestar o serviço, o responsável pelo setor, onde você vai prestar o serviço, você tem que ter um contato prévio com o responsável daquele setor, fazer todo o gerenciamento antecipado do que vai acontecer, hora que vocês vão chegar, hora que vocês vão embora, tipo de equipamentos que vocês vão fazer a manutenção, quem é o responsável, parar de falar aquelas coisas que a gente ouve até hoje. Eu falei lá com o japonês, eu falei lá com a loira, eu falei lá com o porteiro. Pessoal, tem que ter nome, então a ordem de serviço tem que ser completa. Então essa é a ordem de serviço, é a ordem de serviço do trabalho. Você tem que ter essas informações. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque aqui é muita vivência na prática. A Azevedo a gente já tem 10 anos de prática, hoje a gente está fazendo as nossas aulas online, que é para fazer aí a democratização mesmo do conhecimento e da segurança do trabalho. Então isso que a gente está falando para você. Então, descrição da empresa e o outro tópico importante é a questão aqui da NR10. Vamos pegar um pouquinho a NR10, deixa eu pegar ela aqui para você, por isso que a gente fala aqui do Batman, né, do cinto do Batman, porque a gente tem que sempre ter as nossas ferramentas de trabalho. Vamos ver o que diz a NR10, o item 10.5. O aluno da Azevedo precisa saber o que diz o item 10.5, que vai falar para nós, deixa eu folhar aqui rapidinho, a página está aqui, 10.5. Então você vai prestar serviço, isso daqui é fundamental, pessoal, presta atenção no que a gente vai falar, porque o aluno ele acaba esquecendo dessas coisas, ele está muito lá na parte técnica do serviço dele e ele esquece aqui da segurança, tanto do processo e da segurança do trabalho. E esse treinamento aqui de impedimento e também de bloqueio, isso daqui traz você para um novo nível de conhecimento. Vamos lá, o item da norma, o 10.5, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então aqui, bloqueio e impedimento. Vamos pegar o item 10.5, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos obedecidos à sequência abaixo: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Pessoal, você entendeu muito bem do que a gente falou. Então aqui a gente pegou um exemplo da energia elétrica, pegou aqui a norma regulamentadora 10.5, já trouxe para você o que você tem que ter de regra. De regra que você tem que fazer. Está aqui na legislação. Você não pode abrir mão dessa parte de segurança do trabalho que a gente falou, desde o seccionamento e também o último item lá da instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Então tá claro para você, aluno da Azevedo, que o nosso treinamento aqui ele é muito focado na prática, nas questões do dia a dia. Trago um pouquinho para você da legislação, para você entender do que a gente está falando aqui, já está na legislação e você tem que fazer cumprir. É isso mesmo, não é ficar inventando mais moda, não é ficar colocando mais coisa na cabeça aí do pessoal. Não, você tem que fazer cumprir o que está na lei
Tem que fazer cumprir, que já tem muita coisa. Você cumprir aqui, sensacional, você já vai resolver e vai trabalhar com bastante segurança. Tá bom, pessoal? Se ficou com alguma dúvida, você é aluno de todo o Brasil, a gente está aqui no nosso treinamento de impedimento e também de bloqueio nas questões de energia. A gente está pegando aqui o exemplo da NR10, o exemplo também da energia elétrica, porque facilita o seu aprendizado, porque isso daqui você leva depois para todas as energias. Depois a gente vai falar de demais energias também. É importante você assistir essa aula. Ficou com alguma dúvida, já pode me enviar uma mensagem agora de voz, isso mesmo, uma mensagem de voz no nosso WhatsApp que a gente responde para você. Por quê? Com a segurança do trabalho não se brinca.